Gente, Quincas Borba é a obra do Machado, certo? Simplesmente do Machado. E quando nós falamos de Machado, nós estamos falando do principal escritor brasileiro. Isso é praticamente unânime, tá? E, consequentemente, o autor mais cobrado nos vestibulares, né? Eu falo que a coisa mais rara que você encontra nos vestibulares é a ausência de Machado de Assis numa prova de literatura ou numa lista de leituras obrigatórias, tá? Trocam as obras, né? Agora nós temos o Quincas Borba, anteriormente nós tínhamos o Memórias Póstumas, mas é sempre Machado de Assis. E uma coisa que eu falo também, ó, Machado não dá só para, digamos assim, para compor a lista. Machado está sempre na prova, né? Às vezes não diretamente como prova de literatura, né? Questão de literatura sobre o livro, mas fragmentos da obra dele são usados também, você sabe, para fazer questões de leitura e compreensão de texto, tá? Então, embora já tenha sido cobrado, né, nos anos anteriores, esse já é o terceiro ano, né, dessa lista aí, nada impede que novamente seja cobrado o Quincas Borba aqui. Beleza? Vamos lá então. Vamos começar com o contexto sociocultural. Eu sempre falo para vocês o seguinte, ó, gente. Você sempre quando você vai... Porque quando eles colocam uma lista de leituras obrigatórias, eles não esperam que você apenas leia o livro, né? E fique sabendo a história, os personagens, né? O tema, o enredo e tal. Eles querem que você faça um estudo mais amplo, mais geral dessa obra, envolvendo principalmente o contexto sociocultural em que essa obra foi produzida ou que ela representa, né? Nem sempre é o contexto do momento em que a obra foi produzida que está sendo representado dentro da obra. Semana passada, por exemplo, eu mostrei para vocês que no Romanceiro da Inconfidência, embora seja uma obra do modernismo, do século XX, o contexto que está sendo representado lá, o contexto social, político, econômico, cultural e tal, é o contexto do ciclo do ouro, né? da Inconfidência mineira lá. Tá? No caso aqui do Quincas Borba, o contexto é o contexto da produção da obra mesmo. Esse livro foi publicado em 1891. Quando nós falamos de Machado de Assis, nós estamos falando de um autor que se destaca na segunda metade do século XIX, no realismo da segunda metade do século XIX. Mais especificamente, nas duas últimas décadas, né? Porque o Machado começa a se destacar com o Memórias Póstumas de 1881. Tá? E vai até o início do século XX. Ele tinha obras anteriores, mas eram obras românticas, que acabam sendo meio que negligenciadas aí pelos vestibulares, né, pelos estudiosos e tal, pelo salto de qualidade que ele passa a ter quando ele passa a produzir obras do estilo realista. Então, o contexto é esse, tá, gente? É o final do século XIX, a obra é de 1891, então você pega aqui o fim da monarquia, o início da república, tem também, nesse período, o fim da escravidão. Então, ao longo do livro, né, você, de repente, pega os personagens conversando sobre isso, comentando, né, alguns ainda monarquistas, outros aclamando a república, então tem algumas discussões. Não é o foco principal, mas isso aparece em determinados momentos e pode ser colocado numa questão de prova aí, tá? Então, esse é o contexto sociocultural. Mais especificamente, a sociedade carioca, né, da segunda, onde era, na época, a capital da República, né, onde se tinha a corte, depois a República e tal. Então, essa sociedade carioca, né, essa estrutura social do Rio de Janeiro é que predomina ali nesse contexto sociocultural. Outra coisa que você sempre precisa estar atento é o estilo de época, ou escola literária. Isso é a mesma coisa, tá? Estilo de época, escola literária. Então, você sabe que as obras, os autores, eles acabam se encaixando, né, primeiro, num contexto social, né, político, econômico, cultural, etc., e depois num contexto cultural, que é o que a gente chama de estilo de época. O Machado é o nosso principal representante do realismo. Na segunda metade do século nós temos
o realismo que vem substituir o romantismo. A grande escola da segunda metade é o realismo. Só que lembrando que o realismo ele está sempre junto com o naturalismo, né? São duas escolas que acontecem simultaneamente, realismo e naturalismo. A diferença básica entre eles é o foco predominante das análises, porque tanto o realismo quanto o naturalismo são escolas que se propõem a analisar a realidade, né, humana, a realidade social que eles observam ali. Quando predomina uma análise voltada mais para os dramas psicológicos do personagem, do indivíduo, nós temos o chamado realismo, tanto que o realismo geralmente é associado com a expressão psicológico, realismo psicológico. Quando predomina mais a análise do comportamento externo, né, das relações sociais dos personagens, aí nós temos o naturalismo. Basicamente, você pode pensar assim, quando eu percebo numa obra que o foco, né, da análise, da crítica, dos comentários e tal, naquelas ações que são observáveis externamente, como que a pessoa age na sociedade, aquilo que eu posso ver a partir de uma simples observação externa, então nós temos o naturalismo. Quando é necessário você penetrar na alma do personagem, né, quando o foco é o drama interno, aquilo que o personagem não exterioriza nas suas atitudes, aquilo que ele esconde, né, seus dramas, suas angústias, seus medos, suas hipocrisias e tal, aí nós temos o realismo, né, psicológico, tá bom? O Machado, embora ele analise, né, claramente as questões sociais também, nesse livro tem muito, né, essas relações de interesse social, de exploração social e tal, as obras do Machado focam prioritariamente nos dramas internos. Ao longo da narrativa, o que é priorizado, os dramas que são priorizados são os conflitos, né, internos do Rubião, inclusive a sua paixão contida, né, não correspondida pela Sofia, inclusive o processo que leva ele à loucura. Então, uma obra plenamente encaixada no chamado realismo psicológico. Beleza? Outra coisa, e nesse caso extremamente importante, é você também observar o estilo do autor, né? Porque, por exemplo, você pode ter vários autores que fazem parte do realismo, como você tem, né? Você tem o Machado, você tem, quando eu falo realismo, estou englobando tudo aqui, o Machado, o Essa, o Aloysio Azevedo e tantos outros ali, tá? Então todos eles pertencem a esse estilo de época, eles vão ter características comuns, né? Porque eles pertencem à mesma época. No entanto, a maneira como cada autor aborda, né, essas características de época forma o que a gente chama de estilo de autor, né? Então você consegue, né, pegando outro autor do mesmo período, perceber diferenças entre eles. Essas diferenças estão no chamado estilo de autor. Cada autor tem as suas peculiaridades, as suas particularidades. E no caso do Machado de Assis, isso é extremamente relevante. Machado tem um estilo muito peculiar, né, muito próprio, né, de abordar, de questionar, né, de analisar essas questões sociais. E muitas questões acabam caindo em cima desse estilo do autor. Então é por isso que eu falo para você, gente. Quando eles dão uma obra para você ler, te dão um ano, às vezes mais de um ano até, né, porque essas obras vão se repetindo por 2, 3 anos, para você ler, não é apenas para você decorar o nome dos personagens, o enredo, né, as ações, você tem que fazer um apanhado geral. E aí entra questões de estilo, né? Estilo de linguagem e principalmente estilo de autor. E quando se fala do Machado de Assis, nós temos 3 coisas que são muito relevantes na obra dele. Primeiro, a ironia. A ironia não é uma exclusividade do Machado. Aliás, é uma característica do realismo como um todo, né? O realismo tem muitas vezes essa postura irônica para debochar, para criticar da sociedade, da realidade. Mas no caso do Machado, essa ironia ela é muito sutil, né? Muitas vezes ela passa despercebida. Se você não estiver atento, se você já não conhecer o estilo Machado, muitas vezes você não percebe quando o narrador está sendo irônico, quando que um trecho é irônico. Tá? Então tem que ficar muito atento a isso. Eu vou depois, no exemplo que eu selecionei, mostrar isso para vocês. Tá? Outra característica machadiana, marcante, não é exclusiva dele, mas é uma marca característica dele, é a digressão. As narrativas machadianas são digressivas. Tá? O que seria uma narrativa digressiva?
é o contrário de uma narrativa sequencial, né, cronológica, linear. Tá? As narrativas românticas, geralmente, elas são muito focadas na ação. Né? Então você tem uma sequência de ação, uma ação vai se encadeando a outra, vai criando um mistério até um desfecho final. As obras do realismo, de uma forma geral, e especialmente do Machado de Assis, elas muitas vezes são intercaladas por digressões. Digressão, gente, nada mais é que uma interrupção da linha central narrativa. Então, se você pensar no Quincas Borba, qual é a linha central dessa narrativa? A história do Rubião. Você sabe que o título é Quincas Borba, a gente vai falar sobre isso, né? Mas não vai falar sobre o Quincas Borba, sobre o filósofo, né, que morre logo no início. Vai falar sobre o seu herdeiro, né? Tanto na questão econômica quanto na filosofia, né, do Quincas Borba. Então a linha narrativa é a história do Rubião. Tá? Desde que ele conheceu o Quincas Borba, depois ele virou seu herdeiro, aí ele muda de Barbacena, ele vai para o Rio de Janeiro, aí encontra o casal, o Cristiano Palha e a Sofia, apaixona-se pela Sofia, acaba sendo roubado, né, surrupiado por esse casal, enlouquece, né, nessa nova realidade que ele não consegue assimilar direito, nesse amor que ele não consegue trabalhar direito, e acaba voltando para Barbacena para morrer lá, já dei spoiler, né? Quem não leu tem que saber, completamente louco. Tá? Então essa é a narrativa central, né? A narrativa principal. Só que, eu vou mostrar para vocês, o livro tem 201 capítulos. Tá? Claro que são capítulos curtos, a gente vai explicar isso aí e tal. Mas se você fosse pegar apenas essa narrativa central, o livro seria reduzido a 1/3 do seu tamanho. Tá? Os outros 2/3 são comentários paralelos. A todo momento essa narrativa, essa linearidade, essa cronologia é interrompida por um comentário filosófico, por um comentário metalinguístico, ele comenta a própria linguagem, por uma historinha paralela, né? O narrador juntando duas histórias, né? de épocas diferentes, enfim. Essas interrupções, que são constantes ao longo do livro, é que nós chamamos de digressão. Tá? Então não tem aquela sequência, né, que você, quando você começa a envolver, você fala, bom, agora vai, né, vamos ver o que vai acontecer, se ele vai conseguir a Sofia, aí ele para, né, e fica 2, 3, às vezes 4 capítulos, mesmo que curtos, fazendo comentários sobre o livro, comentando sobre a natureza humana, fazendo análise, né, do comportamento humano e tal. Essas interrupções é o que a gente chama de digressão. Então é uma narrativa totalmente digressiva. E essas digressões, gente, embora elas muitas vezes sejam irritantes, né, porque você fala, nossa, mas né, a narrativa não anda, eu quero ver, porque a gente está acostumado com um filme de herói, né, da Marvel, onde você entra no cinema e passam 2, 3, às vezes mais de 3 horas lá, e você não sai nem para fazer xixi, porque é uma ação atrás da outra. Você sabe que se você sair, você perde uma ação importante e tal. Então, é aquela coisa de te deixar preso, né, isso é próprio, principalmente da modernidade e tal. E a narrativa machadiana não é assim, né? Você tem que ter paciência e tal, e justamente nessas digressões é que estão as análises filosóficas, as análises psicológicas, comentários, né, que caracterizam esse realismo psicológico. Então você tem que ficar muito atento a esses comentários, né? A maioria das questões acaba envolvendo essas digressões, essas interrupções aí. Tá? E o pessimismo, que é uma outra marca característica não é uma marca característica do Machado, é uma marca característica do realismo, tá, gente? Você tem duas maneiras de ver o mundo, né? De forma otimista ou pessimista. Se você é otimista, você é romântico. Se você é pessimista, você é realista. É quase que natural isso, tá? Por quê? Porque para ser otimista, você tem que ser meio sonhador, meio idealista, você tem que acreditar nas coisas. Por exemplo, você acredita que vai ganhar na loteria, né? Um super prêmio no final do ano, né? Mega Sena, vai ficar multimilionário e tal. Você é otimista, né? Porque você acredita nisso e tal. Aí chega um cara do seu lado e fala assim, mas peraí, vamos fazer os cálculos aqui, ó. Pela matemática, você tem tanto por cento de chance, né? Uma chance em tantos milhões de... Aí você olha para ele e fala, pô, cara, você é pessimista. Não é assim? Então, normalmente a pessoa que tem uma visão mais objetiva, mais racional, mais lógica, portanto mais realista do mundo, das pessoas,
ela acaba, né, trazendo consigo uma visão mais negativa, uma visão mais pessimista. Tá? Já a pessoa que tem uma visão mais ufana, sonhadora, idealista, utópica, ela acaba embutindo também uma postura mais otimista. Tá? Então, o realismo, de uma forma geral, traz uma visão pessimista do comportamento humano, da natureza humana, das condições, né, da sociedade como um todo e tal. Onde o romantismo vê um ato de bondade, o realismo vem e mostra que é um ato de egoísmo, né, que ele está com interesses por trás daquele ato e assim por diante. O Machado também é pessimista. O problema do Machado é que, como ele tem uma narrativa muito irônica, muito debochada, às vezes meio sarcástica e tal, muitas vezes esse pessimismo fica escondido. Né, fica embutido nas suas ironias. Né? O primeiro livro dele, principalmente o primeiro livro realista, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, exemplifica isso de maneira exemplar. Exemplifica de maneira exemplar, ficou horrível, mas tudo bem. Quando você lê lá, você parece assim, não, o Brás Cubas é uma boa vida, o cara, sabe, leva a vida na flauta, não se preocupa. Não tem, eu não vi pessimismo naquele livro. Eu já mostrei várias vezes, quando eu comentei esse livro, como que tem sim uma visão pessimista que fica escondida por trás dessas ironias, desses comentários sarcásticos. No entanto, é quase que unânime entre a crítica que o livro Quincas Borba, das obras do Machado, né, principalmente dos três principais livros, né, que é o Memórias, o Quincas Borba e o Dom Casmurro, é o mais pessimista deles. Tá? Aqui a análise da natureza humana, do egoísmo, né? Aquela espécie de darwinismo social, né? As pessoas se devorando socialmente, os fortes, né? Se sobrepondo aos fracos, explorando os fracos e tal, fica muito evidente. Principalmente porque a figura do Rubião, do protagonista, é muito ingênua, né? É muito inocente. Então salta mais aos olhos como que ela é explorada. Não apenas pelo casal, né? O Cristiano e a Sofia, que levam ele ao ruína, mas todas as pessoas que se aproximam dele se aproximam por interesse, né? Todos têm algo, principalmente no dinheiro dele e tal. Então, essa visão mais negativa, essa visão mais pessimista, está muito presente nesse livro aí, você tem que ficar bem atento a isso, beleza? Gente, vai colocando dúvidas aí, tá? Não deixa eu falar sozinho, não. Eu preciso da interação de vocês. E não esquece de deixar o like aí. Se você não deu o like ainda, dá um like lá, legal, que isso ajuda na divulgação do vídeo, beleza? Outra coisa que eu tenho que comentar com vocês é a estrutura dessa obra. Uma coisa que eles gostam de cobrar muito também é o foco narrativo, tá, gente? O Machado gosta de usar narrador em primeira pessoa, narrador personagem. É o caso do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, onde é o Brás Cubas que está contando a história, e é o caso do Dom Casmurro. Dom Casmurro é o Bentinho, é o protagonista também. Mas este livro, ele tem narrador externo, tá? Narrador externo onisciente, tá? Então não tem aqui uma sequência, né, daquelas narrativas em primeira pessoa. Narrador onisciente, você sabe, é aquele que sabe tudo, aquele que fica de fora, ele não participa da história e tal, e ele sabe todos os dramas internos dos personagens, né? Ele narra nessa distância. E sempre com aquela postura que é característica do realismo, naturalismo, aquela postura de observar, né, de maneira fria, objetiva, e tirar conclusões baseadas nessa observação científica. Eu já falei para vocês e volto a repetir, gente. Uma obra, para ser realista, ela não basta que ela reproduza fielmente a realidade. Tá? Eu só chamo uma obra como pertencente ao estilo de época que nós chamamos de realismo, naturalismo, quando ela tem uma análise científica do objeto analisado. Né? O realismo, o naturalismo, não está preocupado apenas em ser fiel à realidade. Ele está preocupado em explicar aquela realidade a partir de teorias científicas. Então ele observa, ele analisa, ele cria teorias, ele quer saber por que o personagem é daquele jeito, quais são as causas que levaram o personagem a ter aquele comportamento, né? Quais são as causas que levaram a essa estrutura social. Então, as obras desse período têm sempre essa postura, né, de um narrador, mesmo que seja em primeira pessoa, que está sempre analisando, né, a partir de teorias, de observações, né, de conclusões que ele tira, a realidade à sua volta. Tá? E isso acontece aqui também.
Outra coisa que você tem que ficar atento aqui, a narrativa, além dela não ser sequencial, né, nas ações, elas são intercaladas, como eu falei, por digressões, elas também não estão na ordem cronológica normal. Tá? O livro começa quando o Rubião já está morando no Rio de Janeiro, né? Mudou recentemente para o Rio de Janeiro, ele está lembrando exatamente desse casal que ele conheceu, que são seus amigos recentes, né? O Palha e a Sofia, e em determinados momentos do livro ele lembra dos fatos passados lá de Barbacena, né? Que é a cidade dele lá do interior de Minas. Então em vários momentos a narrativa é interrompida e é feito um flashback para narrar, por exemplo, como que ele conheceu o Quincas Borba, né? Como que o Quincas Borba se interessou pela irmã dele, depois a irmã acabou falecendo, como que ele se tornou herdeiro do Quincas Borba, qual a missão dele, né? De levar adiante lá a filosofia do humanitismo, né? De cuidar do cachorro, que chama Quincas Borba. Isso tudo são flashbacks que ele volta ao passado e vão se encaixando na narrativa presente ali. Então toma cuidado, né, com essa alternância temporal aí. E são 201 capítulos. Tá? O livro como um todo, gente, ele tem 201 capítulos. Quando você fala assim, pô, o livro tem 201 capítulos, tem 1000 páginas. Porque você imagina, né, que cada capítulo tem aí, sei lá, pelo menos umas 4, 5 páginas. Mas não, olha isso aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem aí, tá? Aqui nessa página nós temos 2 capítulos. E é assim, ó. Aqui novamente, ó. Os capítulos aqui são curtos. No total nós temos 200 e... quantas páginas aqui até terminar? Até o último capítulo. Deixa eu só conferir aqui para vocês. Aqui já é questões comentadas. Tá difícil chegar, né? São cerca de 220 páginas. 222 páginas, tá? Para 201 capítulos. Isso é uma coisa interessante, tá, gente? Agora subiu aqui, veio mais comentários. Deixa eu ver aqui. Pela minha experiência, vale mais a pena os resumos dos livros e análise, né, prof? Porque a questão de fatos do livro em si caem menos. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que pela sua experiência vale mais a pena ver resumos dos livros e análise. Eu estou supondo que você fala assim, isso substituiria a leitura. Eu, como professor de literatura, não posso concordar com isso, né? A leitura tem que ser feita. O que eu estou dizendo é que ela não é suficiente, tá? Você precisa sim dos resumos, das análises, de boas análises, bons comentários, né, feitos por professores, especialistas também, porque tem um monte de baboseira na internet também, toma cuidado, tá? Você precisa disso, precisa desse estudo, porque é o complemento, tá? Mas não dá para ficar sem a leitura. Principalmente para uma prova FUVEST, claro que eu entendo, professor, mas não dá tempo, é muita coisa e tal, e aí, né, as análises, boas análises, como do professor Altemir, muitas vezes resolve, mas eu não aconselho a ficar sem a leitura, por isso vocês têm tempo, né, então, por exemplo, claro que vocês não vão precisar, né, mas a próxima lista da FUVEST, ela muda 3 livros só, eles nunca mudam a lista toda, né, e essa lista já foi divulgada no ano passado, então, por exemplo, o aluno que estava fazendo o 2º ano, ele já sabia a lista que ele ia pegar no 3º. Então ele já podia ir lendo. Prof, o senhor acha que a FUVEST o senhor acha que a FUVEST compara essa questão de alternância temporal com angústia? Boa, Maria Eduarda. Bem possível. Tá? A gente vai falar sobre o nosso próximo livro, é o Angústia, e aí tem um outro detalhe, né? Só que aí tem diferenças, né? A gente vai mostrar. A alternância temporal lá ela é muito mais intensa, muito mais frequente, sabe? Ela tem um efeito maior lá dentro, né? Mas existe isso também, pode ser feita uma comparação, mas eu acredito mais numa comparação entre a Marina e a Sofia. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Porque se você olhar bem, a Sofia e a Marina são responsáveis pela destruição dos protagonistas. Né, por bem ou por mal, por intenção ou sem intenção, elas acabam destruindo. A Sofia destrói o Rubião e a Marina destrói o Luiz da Silva. Mas a gente vai falar isso mais adiante, tá? Então lembre-se disso, tá, gente? São capítulos curtos e pode-se cobrar, então,
o capítulo inteiro, às vezes 2 capítulos. Já viram questões com isso, né? Então, os vestibulares adoram Machado também por causa disso. Eles conseguem colocar um capítulo. E muitas vezes eles pegam justamente aquele capítulo que é uma digressão. É algo assim meio à parte que ele está fazendo, sabe? Um comentário metalinguístico, um comentário filosófico e tal. E dá para fazer uma bela questão em cima disso. Beleza? Vamos lá. Temas dominantes, que é uma outra coisa que a gente precisa sempre observar também. Bom, o tema dominante, como eu já tinha comentado com vocês, é a análise psicológica da alma humana. Tá? Como é uma narrativa realista psicológica, né? Tipicamente realista, o que predomina é a análise psicológica da alma humana. No caso aqui, tem claro que não é só do Rubião, né? Outros personagens também, né? Em certos momentos tem ali alguma análise psicológica, mas o foco é o Rubião, né? A trajetória do Rubião ali. E aí envolve a loucura dele, né? Então você pode falar sobre a questão do egoísmo também, né? Aí você pega o Palha explorando o Rubião. Você pode falar da hipocrisia, né? Então aquela amizade falsa, interesseira que todos que se aproximam dele têm e tal. Tudo isso tá, porque isso são elementos, gente, que não são exteriorizados, né? Como é que você sabe que uma pessoa, você pode até concluir, né, que uma pessoa é hipócrita observando o comportamento social dela, tá? Mas no momento em que ela está falando, por exemplo, para você descobrir que aquilo que ela está falando é uma hipocrisia, você precisa penetrar na alma dela, né? Que ela está falando uma coisa que não corresponde ao que ela realmente acredita, o que ela sente, alguma coisa nesse sentido, tá? Análise da estrutura social dos anos 800 também, como eu falei, né? Então entra questões de política, né? Certos valores burgueses, comportamento burguês, aquela preocupação com a ascensão social, com o glamour, as festas e tal. Cristiano Palha, né? e a Sofia, quando eles começam a ficar ricos, né? Graças ao Rubião ali, eles começam a dar festas, né? A construir uma casa melhor, a fazer beneficência, sabe? Fazer aquelas atitudes de ajudar os pobres, ajudar o Nordeste, alguma coisa assim, porque aquilo é uma forma de destaque social, de aparecer na mídia e tal. Então, acaba mostrando, né, que por trás desse comportamento tem muita hipocrisia aí também. E o humanitismo. Tá? Aí a gente precisa conversar um pouquinho. Eu não ficaria preocupado que o vestibular venha pedir que você explique o humanitismo, porque essa é sempre a angústia dos alunos. Porque o humanitismo, na verdade, ele começa a ser apresentado na obra anterior, que é no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você sabe que o Quincas Borba, ele é um personagem que ele era um amigo do Brás Cubas, amigo de infância do Brás Cubas. Então ele é apresentado primeiramente no livro Memórias Póstumas. Inclusive ele morre na casa do Brás Cubas, né? No início do livro Quincas Borba, quando ele morre, ele tinha saído de Barbacena e tinha ido para o Rio de Janeiro, né? E lá ele morreu na casa do Brás Cubas. Isso é referido nesse livro também, tá? Então o humanitismo ele começa a ser apresentado lá. Tem trechos lá, né, em que o Quincas Borba tenta explicar sua teoria para o Brás Cubas. Os dois ficam discutindo filosoficamente. Ele queria que o Brás Cubas fosse um discípulo dele e tal. E aí vem para o livro Quincas Borba. Aqui ele está mais concretizado, ele está explicado também, porque o Quincas Borba vai querer explicar, né, a sua teoria para o seu discípulo, que é o Rubião, mas eu acho que aqui ele está mais colocado em prática. De qualquer maneira, os alunos ficam muito angustiados, né, porque não tem uma explicação muito lógica, né? Tipo assim, eles vão fazer pergunta, eu não vou saber explicar o que é o humanitismo. Então vamos lá, basicamente você tem que entender o seguinte, ó. É uma filosofia criada pelo Quincas Borba. Ele criou essa filosofia. Na época tinha muita filosofia. Como você tinha o determinismo, o positivismo, o darwinismo, o socialismo científico. Isso tudo são filosofias da época. Tá? E todo mundo criava filosofia. E aí o Quincas Borba tinha uma mania de grandeza, né? Ele era megalomaníaco. E ele quis criar então a filosofia que seria a mãe de todas as filosofias. Aquela que englobaria todas as outras. Tudo se explica pelo princípio de Humanitas. Tá? Humanitas é o princípio da vida. Então, tudo que existe se justifica ali. Seja coisas do bem, sejam coisas do mal, tudo se explica pelo princípio da preservação da vida, da valorização da vida. Humanitas existe para preservar a vida. Então, por exemplo, a guerra.
se justifica por humanitas, né? Porque numa guerra, por exemplo, você tem uma população muito crescente para os recursos. A guerra vai trazer esse equilíbrio, né? Além disso, na guerra, os fracos irão perecer, os fortes irão sobreviver. Então isso fortalece ainda mais a raça, né, dos vencedores ali. Então não existe nenhuma ação que seja correta ou errada pelo princípio de humanitas. Tudo é feito para preservar a vida, para justificar a existência, a preservação da vida. Então isso é o humanitismo. Na prática, o humanitismo se baseia, né, o principal pilar do humanitismo é o chamado darwinismo social, né, que é o princípio da seleção natural de Darwin. Você sabe que Darwin fala que num contexto, né, os fortes sobrevivem, os fracos perecem. Quando fala em darwinismo social, é você trazer isso para o ambiente social. Então, os fortes se sobrepõem aos fracos, eles sobrevivem e os fracos perecem. Isso acaba sendo exemplificado na figura do Rubião. Porque o Rubião, ele era pobre, era um professor humilde lá do interior, ele é um tanto ingênuo e tal, e de repente ele é empoderado com muito dinheiro. Ele ganha, né, ele herda, ele fica herdeiro. O Quincas Borba era um homem rico, né, e não tinha filhos, não tinha dinheiro, deixou tudo para ele. E aí ele fica rico, e aí ele decide que vai curtir a vida, né, vai para o Rio de Janeiro, monta uma bela casa, aquela coisa toda. Só que ele não tem experiência de vida, ele não tem malandragem, né? Então ele vai ser explorado, vai ser dominado, né, por essas pessoas que são mais espertas e, portanto, são mais fortes, são mais preparadas, né? E essa frase, né, que sempre é associada ao humanitismo, ao Vencedor das Batatas, está nesse livro. Tá? O que ele explica porque ele termina, o livro termina com o Rubião louco, né, lá em Barbacena, debaixo de um temporal, numa noite de chuva, né, que vai trazer uma febre, ele vai morrer depois, gritando, né, ao Vencedor das Batatas, ao Vencedor das Batatas, como se finalmente ele tivesse, na sua loucura, porque ele já está louco nesse momento, entendido finalmente essa frase que ele nunca tinha entendido. O Quincas Borba explica para ele o seguinte, ó. Ele diz, olha, imagine que existem duas tribos que sempre viveram harmonicamente numa determinada região. E elas tinham uma plantação comum de batatas. Só que num determinado inverno muito rigoroso, a plantação de batatas foi reduzida pela metade. Então, se eles dividissem as batatas em paz, em harmonia, como eles sempre fizeram, eles iriam morrer de inanição. Tá? Então, as tribos entraram em guerra. Tá? A tribo vencedora ficou com as batatas. A tribo perdedora ficou com o desprezo, com a morte, né? Com a inanição e tal. E daí essa expressão, ao vencedor as batatas. Tá? Ou seja, a quem é mais forte, a quem domina, a quem se sobrepõe, vem as batatas, vem o lucro, né? A vitória aí. Tá? E o Rubião, né? Ele recebeu gratuitamente esse poder, mas ele não soube lidar com isso, né? Ele acaba se mostrando bem fraco e tal, e vai ser explorado, vai ser roubado, e vai acabar na miséria, louco, né? Ensandecido ali, se julgando um imperador, né? O imperador Napoleão, e totalmente pobre, tá? E aí, gritando essa palavra aí, ao vencedor as batatas. Beleza? Agora eu queria mostrar para vocês, como eu falei, um exemplo onde nós temos aquela ironia sutil do Machado de Assis. Tá? Vocês devem conhecer a história, espero que vocês pelo menos conheçam o resumo e tal. O objetivo aqui não é ficar fazendo o resumo, síntese da história toda, senão a gente ficaria a noite toda. Mas basicamente, como eu falei, o Rubião, quando ele está indo para o Rio de Janeiro, já no trem, ele conhece, né, vai curtir a vida e tal, o novo rico, ele conhece esse casal, né, o Cristiano Palha e a Sofia. E ele ingenuamente conta que ele é um novo rico, que ele está rico. Aí o Cristiano fala para ele, nossa, mas você é muito... você não pode, né? Imagina se a gente fosse pessoas do mal, né? A gente quisesse te prender, te roubar, né? Você não pode ser ingênuo assim, ficar contando as coisas para as pessoas.
Mas tudo bem, a gente vai te ajudar. Lá no Rio de Janeiro, a gente vai te organizar a sua vida. E aí, eles ficam sócio, né? O Cristiano fica sócio nos negócios lá com o Rubião. E eles começam a ter uma convivência muito estreita. E o Rubião se apaixona pela Sofia, que é a bela mulher do Cristiano Palha, tá? E num arroubo lá, né, de paixão, você sabe que o homem apaixonado faz besteira, né? Ele se declara, né? Porque ele sempre era muito bem tratado, é óbvio que a Sofia o tratava bem, porque ele dava presentes, aquela coisa toda. E ele se declara para ela em Santa Teresa, né, no Morro de Santa Teresa, na casa que ele tinha lá. E a Sofia o rejeita. E corre contar para o marido, indignada. Diz, olha, ele me assediou, não sei o que, papapá. Tipo assim, ó, você é meu marido, você tem que fazer alguma coisa. Aí o marido fala para ela assim, olha, tá bom, eu posso proibir ele de vir aqui para casa e tal, mas tem um probleminha, né? Ele vai me cobrar tudo que eu devo para ele, a dívida é grande, sabe? E aí nós vamos voltar, né, a nossos tempos de miséria, aquela coisa toda, papapá, papapá. E aí a Sofia chega, também não foi bem assim, né? Não foi tão desrespeitoso, vamos vendo, né? Eu seguro as pontas, tá? Não se preocupe. E a partir daí, ela nunca, digamos assim, aceitou, né, de maneira explícita o amor dele, mas ela também nunca recusou também de maneira explícita. E ele fica dando presentes para ela, fica dando joias e tal, né, enquanto o marido vai explorando nos negócios ali, tá? Mas para o final do livro aparece o Carlos Maria, um outro homem na história, um homem bonito, galante, né, bem falante e tal. E esse Carlos Maria, numa praia, né, ele também se declara para Sofia. E ela não tem a mesma atitude. Aí olha como o narrador descreve isso aí, ó. Ela, que é a Sofia, sorriu, sem tédio, sem dor de cabeça, ao contrário daquela noite de Santa Teresa, em que relatou ao marido os atrevimentos do Rubião. É que os morros serão doentios e as praias saudáveis. Você percebe a ironia da narrativa? Tipo assim, o Rubião era um homem rústico, feio, né? Já meio de certa idade, ela não teve interesse. Mas quando apareceu aquele bonitão que era disputado pelas mulheres, né? Que era um galanteador e tal, e se declarou para ela não se sentiu ofendida, não correu contar para o marido, aquela coisa toda. E na verdade esse relacionamento só não segue adiante porque o próprio Carlos Maria também não se interessava, né? Ele gostava de ter admiração das pessoas, né? Uma coisa bem psicológica também. Ele não leva adiante, não segue nessa investida, porque se ele tivesse investido, provavelmente ela teria aceitado uma relação adúltera com ele, tá? Então esse é um trecho que deixa claro essa ironia sutil. Quando você está lendo assim, de repente você não percebe, mas olha como ele diz, ó. Quando ele diz assim, ó, ela sorriu sem tédio, sem dor de cabeça. Olha aquela coisa, né? A mulher que se sente incomodada, deu dor de cabeça, não sei o que, tal, aquela coisa bem corriqueira. Ao contrário daquela noite. E quando ele diz no final, né, é que os morros, que está relacionado com o Rubião, serão doentios, as praias serão saudáveis. Então tem muita ironia por trás disso, tá, gente? Só que sutil, não é explícita, tá? O João Mateus está perguntando, professor, o humanitismo seria baseado no darwinismo social? Com certeza. Como eu falei, o humanitismo é o princípio da vida, tá? Então, assim, tudo se justifica por esse princípio da vida, inclusive matar, inclusive roubar, inclusive enganar, não sei o que, não sei o que. E ao fazer isso, você está mostrando o seu lado de força. Então, nessa disputa social, os fortes ficam com os prêmios, né? O vencedor as batatas. Então, é o princípio do darwinismo social, da disputa que seleciona os mais fortes aí. Beleza?